Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, hoje quinta-feira, o último encontro dessa semana que estamos falando sobre fé e morte. Essa semana falamos sobre o sentido daqueles que morrem, o que acontece com eles, o que é alma, o que é espírito, o que é corpo. Ontem falamos sobre a realidade daqueles que conversam com os mortos e hoje a gente vai apresentar a esperança em meio à morte. Para você que tem vivenciado isso recentemente, para você que já perdeu alguém, para você que sente saudade de alguém que se foi através da morte, hoje a Novo Tempo sempre tem apresentado para você grandes oportunidades de estudarmos a Palavra de Deus. E de uma maneira muito especial a gente vai apresentar a esperança bíblica no Escola Bíblica de hoje. Te espera rapidinho, a gente volta já. Já estamos juntos, em definitivo, agora ao vivo no programa Escola Bíblica e você é bem-vinda, bem-vindo. O tema dessa semana é um tema que mexe com as emoções, é um tema em alguns aspectos triste, mas ao final dele há felicidade. A gente está falando sobre a morte. E nós queremos repartir com você a experiência de vermos na Bíblia uma esperança grandiosa. E eu conto muito com a sua audiência agora, com a sua participação. E para você que tem acompanhado os programas anteriores, eu já quero dizer uma coisa para você. Se por um acaso você perdeu alguns dos programas, ou algum deles, já está. O programa de ontem, de quarta-feira, de terça-feira e de segunda-feira já está no YouTube, tá? No YouTube do programa Escola Bíblica. Então siga a gente no YouTube. Se você não segue ainda, sempre que tiver um vídeo novo, um programa novo que a gente apresentou, ele vai com certeza enviar para você aquela mensagem. Se inscreva então e acompanhe a gente no YouTube. E nas redes sociais, a maneira de você interagir com a gente é pelo Facebook, que aliás a gente está transmitindo ao vivo agora também, e através do Instagram, tá bom? Siga a gente. Pessoal do Facebook, tem gente que já mandou abraços aqui. Eu quero aproveitar e o pessoal está entrando, mandar um abraço para o Maranhão, a Detiane Silva. Pastor, manda um abraço para Perítoro, do Maranhão. Um abraço então para o pessoal do Maranhão acompanhando aqui. E tem mais gente, pessoal do Mato Grosso, a Patrícia Santana está acompanhando o Mato Grosso, o Raimundo Oliveira, de Presidente Vargas, no Maranhão também, mais gente do Maranhão acompanhando a gente aqui. E Mato Grosso, mais gente do Mato Grosso, Alto Taquari, é a Ana Lúcia Cruz. E você, né? Tem gente aqui do Maranhão, gente do Mato Grosso, e você do Sul, do Nordeste, do Sudeste também, do Norte, acompanha a gente, mande seu abraço e a gente vai fazer questão de compartilhar com você um abraço também ainda hoje, tá bom? Cada tema que a gente aborda aqui, de cada semana, ele está contido nesse DVD que a gente tem oferecido para você diariamente aqui, é um presente da Novo Tempo. Semana que vem o tema vai ser Fé no Cristo, tá? Na pessoa de Jesus, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre Jesus, né, que é o centro da Bíblia. E eu quero dizer para você que esse DVD, O Sentido da Fé, está à sua disposição agora. Você já pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, 12982444449. Aqui estão vários temas que nós estamos apresentando. Olha, foi gravado um DVD muito, mas muito bonito. Pastor Felipe Amorim, colega nosso do programa Fé para Hoje, ele gravou esses temas que nós estamos apresentando e você pode, com certeza, contribuir ainda mais com a sua aprendizagem, recebendo gratuitamente esse DVD. Além de que você pode também, obviamente, compartilhar com seus amigos, assistir aí também na sua casa, tá bom? Ou através do WhatsApp, ou através desse telefone também que você está vendo agora, 12 21 27 31 21. Vamos ao tema então, e a gente, como sempre, a gente primeiro tem que buscar a orientação de Deus para que Ele nos ensine através da palavra dEle. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia,
por essa semana, por esse tema tão importante. Nos ajude mesmo em meio às lágrimas, em meio à dor, olharmos para frente, para o futuro com esperança, a esperança que vem de Ti. Nós nos colocamos hoje em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Para você que está sofrendo nesse momento, para você que perdeu alguém, o nosso tema de hoje, aqui no nosso estudo bíblico do programa Escola Bíblica, é sobre fé e morte, a última parte. São mais de 300 mil pessoas que morreram através do Covid-19 aqui no Brasil. Se eu for mencionar aqui, a cada nova hora, a cada minuto, morrem novas pessoas. Muita gente questiona, pastor, mas nem todos morreram. Alguns, na verdade, estão ali inclusos no número, mas não morreram de Covid. Outros dizem o seguinte, olha, pastor, morreu muito mais do que isso. Mas o número exato não vem ao caso. O fato é que mais de 300 mil pessoas morreram. E, aliás, mais de 300 mil que não morreram somente de Covid, mas muita gente que você conhece esse ano, quem sabe, faleceu com câncer, com infarto, um acidente grave. Você já perdeu alguém, quem sabe, não esse ano ou no ano passado, mas em algum momento da sua vida. E nós queremos estudar hoje que existe esperança do reencontro com essa pessoa que um dia você perdeu. E a Bíblia fala sobre essa esperança. Não é a alma ir para o céu, não é essa a esperança que a Bíblia diz, não é o espírito vagar por aí, não é a gente poder falar com os que morreram. A Bíblia apresenta que é a ressurreição a única saída para a morte, ok? É a ressurreição, essa é a palavra que a Bíblia apresenta como esperança para o ser humano. Eu vou mencionar para você aqui, rapidamente, a história desse menino, o Henry, né? O Henry, ele é um menino que a mídia tem explorado nesse momento a morte dele. Ao que tudo indica, o padrasto foi responsável pela morte desse menino. A mãe estão de alguma maneira incluindo ela nessa morte, ao menos ela conhecia, ao menos ela encobriu, não se sabe, ainda é uma acusação, mas o fato é que esse menino, um menino ainda novo, criança, faleceu, 11 anos de idade. Acontecimentos como esses e outros mais que você conhece, faz a gente pensar sobre o porquê da morte, né? Quando que tudo isso vai acabar? A gente não pode terminar essa semana sem falar da ressurreição. A gente não pode terminar essa semana sem falar da morte como algo que pode trazer esperança. A dor, o luto, muitas vezes, eles tentam ser amenizados de maneiras humanas, sem o amparo da Bíblia. E as pessoas procuram, de alguma maneira, o espiritualismo, o ocultismo, o espiritismo, a imortalidade da alma como uma maneira de solucionar a questão da morte. E todas essas coisas que eu falei, elas estão intimamente relacionadas, mas elas não têm espaço na teologia bíblica, como nós vimos nessa semana. Ontem a gente falou o seguinte, nós vimos que a gente não pode falar com os mortos. Nós já estudamos isso essa semana. Lembre-se de entrar no YouTube se você não viu ainda, tá? Ou no NT Play. Então, nós não podemos falar com os mortos, nós estaríamos falando com os anjos caídos, estudamos isso, não com o nosso ente querido, com o familiar, com o amigo que faleceu. A única saída realmente é a ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele dedicou um trecho grande dos escritos dele para falar sobre isso. Existem vários textos que falam sobre o reencontro depois que a pessoa faleceu. Quando vai ser isso? Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, e você pode pegar sua Bíblia, seu livro de anotações, seu caderno, se você tem aí anote, tá? 1 Coríntios 15, lê com calma depois. Ele explica que a ressurreição de Cristo é a garantia de que um dia todos aqueles que aceitaram a Jesus serão também ressuscitados. Eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 15, tá? Alguns versos aqui, a partir do verso 12 diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
E Paulo começa a questionar, né? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, ou a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E a gente continua, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, ou não vale nada a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente leu nesse texto aqui que a morte é o evento mais desagradável da história do pecado. Ela faz a gente sofrer, ela deixa saudade, ela chega até você, até nós. E o que a Bíblia está dizendo é que nós podemos acreditar que pela graça de Cristo nós seremos ressuscitados. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Se a morte alcançar um dos nossos queridos, nós podemos ter a esperança do reencontro com Cristo. Por quê? Porque com essa esperança nós vemos na trajetória de Cristo Jesus, é essa a base, o fundamento de Paulo, dizendo o seguinte, que através de Cristo Jesus é que nós de fato reconhecemos que nós um dia, se partirmos, ou aqueles que partiram, poderão ser ressuscitados também. E viver com essa esperança não evitará o nosso sofrimento, mas dá para a gente forças para a gente seguir. Eu recebi agora há pouco aqui, eu não vou mencionar o nome da pessoa, mas alguém escreveu algo que me chamou a atenção aqui. E eu vou mencionar para você pelo menos o fato. Ela diz o nome dela, ela abre o coração, ela diz assim: pastor, o tema dessa semana faz lembrar do meu marido, falecido. Eu tenho esperança de ver ele um dia lá no céu, será que isso vai acontecer? Sabe, pastor, ele era alcoólatra, mas eu peço a Deus que perdoe ele. Perdoe porque eu ficava com muita raiva e ele faleceu alcoólatra. E essa pessoa está questionando de alguma maneira, querendo saber, né? Uma pessoa querida que fez questão de escrever para a gente aqui. Será que eu posso acreditar que o meu marido estará no céu? Que Deus pode ressuscitar ele para a vida eterna? E antes da gente trabalhar os textos de hoje, eu quero dizer uma coisa para você que está em casa e para essa pessoa também. Deus conhece o coração. E se ele enxergar no coração do ser humano uma fagulha, um pontinho, a única possibilidade dele salvar, ele vai salvar. Deus não tem interesse em condenar ninguém. Deus tem interesse em salvar. E quando a gente vai nos escritos de Paulo, ele começa a descrever que o fato de Jesus ter ressuscitado aponta que existe esperança e salvação. Assim como a morte veio por um homem, da mesma maneira, por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Essa é a visão bíblica, a ressurreição. E após o intervalo eu quero mencionar alguns textos. Um texto específico de Paulo, que traz a teologia da ressurreição, tá bom? Você quer entender o que é a teologia da ressurreição? Após o intervalo a gente vai mencionar. E você vai entender como é o processo para você poder reencontrar, não aqui nessa vida, não através de médiuns, não através de um espírito ou alma, mas através da ressurreição, o reencontro. E a Bíblia tem uma teologia muito bem embasada, sistematizada, e que ao final desse estudo a gente saia com uma certeza de que a Bíblia é clara em dizer que existe esperança. Vou dar uma pausa aqui, bem rapidinho, e a gente volta já. Todos nós estamos aqui de segunda a quinta aprendendo juntos da Bíblia. Eu estou aprendendo. Cada estudo que eu preparo aqui com a equipe, a gente aprende juntos, eu e você também. Então, fico muito feliz em saber que você está com a gente aqui e pessoas queridas estão acompanhando, mandando abraços. A Jéssica Santos escreveu para a gente aqui: pastor, é difícil, né? Aceitar alguém que amamos, está afastado dos caminhos de Deus e perder essa pessoa. A Eutália Aguiar: pastor, boa noite.
ela falando que às vezes dá o medo da morte. É natural, a gente às vezes tem medo da morte, nada exagerado, porque nós não nascemos para a morte, mas é natural em circunstâncias aí de uma doença grave, né, Eutália? O Mardônio Lima mandou um abraço também. O Felipe Lino, ele é de Mato Grosso do Sul, família Moura. E eu tenho mais alguns abraços aqui. Gaspar, Santa Catarina, o Valmor Rocha está acompanhando a gente. A Igreja Adventista, tem uma Igreja Adventista transmitindo o programa nesse momento aqui, a Igreja Adventista de Capela, Ceará Mirim também. E tem alguém que escreveu de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Tem muita gente escrevendo e a produção falou o nome de uma pessoa que eu preciso mencionar aqui, se vocês me lembrarem, a Evanir. Evanir está acompanhando a gente nesse momento também, tá bom? O Deus que tomou a vida, Ele vai dar nova vida para nós. Não importa se a pessoa morreu com um tiro, se ela morreu devorada por um tubarão, se ela foi queimada. Muita gente pergunta, pastor, mas a pessoa vai voltar, ela foi engolida por um tubarão, ela foi queimada, virou pó, né? Mas a Bíblia diz assim que nós voltaremos ao pó da terra e Deus vai ressuscitar, então não existe impossibilidade para Deus. Deus tem o poder de fazer qualquer pessoa ressurgir, voltar. Porque assim como todos morreram em Adão, a Bíblia diz assim, seremos vivificados em Cristo Jesus. Dado a ordem de Deus, e a gente pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, que todos nós podemos ser ressuscitados. A palavra primícias, existe uma palavrinha, primícias, do Antigo Testamento, isso aqui é interessante. É uma festa que havia no Antigo Testamento, a festa das primícias, quando eram oferecidos os primeiros frutos, os frutos mais bonitos, essas eram as primícias, que garantiam a colheita. Então, era uma demonstração que se o fruto inicial era bom, a colheita viria. E Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz assim que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos fiéis. A ressurreição de Cristo é a primícia, é a colheita. Se Jesus ressuscitou, todos aqueles que morreram nele poderão ressuscitar também. A vitória sobre a morte está garantida. Não é uma possibilidade, é um fato. A primícia principal, Jesus Cristo, já foi colhida, Ele já ressurgiu. O pensamento de Gordon Fee, um comentário, diz o seguinte, eu quero repartir com você. Comentário exegético, bíblico. Paulo demonstra isso primeiramente chamando Cristo de as primícias dos que dormiram. Jesus ressuscitou e Ele possibilitou o ressurgimento daqueles também na volta dele. Existe um texto bem explicativo que fala sobre a esperança do reencontro dos vivos com aqueles que já morreram. 1 Tessalonicenses 4, verso 13, diz assim, olha que texto bonito. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu queria trabalhar com você agora a teologia da ressurreição. E a gente vai se basear em 1 Tessalonicenses 4, tá bom? A teologia da ressurreição. Mas olha como é que começa o verso. Dizendo assim, irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, né? O tema principal da pregação de Paulo em Tessalônica era esse. E esse termo não queremos é porque Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam dizendo o seguinte, olha, nós não queremos que vocês não entendam sobre os mortos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram. Os manuscritos mais antigos da Bíblia, quando comentam esse verso aqui, eles dizem os que estão dormindo. Então, é comparado aquele que morre com um sono. Não almas que saem por aí, mas corpos que voltam ao pó da terra como se estivessem dormindo. Essa palavrinha, então, acerca dos que dormem, acerca dos que descansam. O sono da morte é comparado por Deus a um sono sem conhecimento algum. O morto, ele não sabe de nada, o que descansa, o que dorme não sabe de nada, mas a ressurreição despertará para a glória. Olha que curioso para você a palavra cemitério, a gente às vezes não, né? Olha o que significa a palavra cemitério, um lugar para dormir. Então o cemitério não é um lugar de almas penadas, de espíritos. O cemitério, a própria terminologia da palavra cemitério é um lugar
onde estão todos descansando. Vamos continuar com 1 Tessalonicenses 4, versos 14 e 15, diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso é interessante. Hoje existe um erro no meio cristão, onde muitas pessoas dizem assim, muitas denominações, elas dizem assim, a pessoa fiel morreu, ela vai para o céu naquele momento. Só que a Bíblia diz, sabe o quê? O que esse verso diz? Que ninguém vai antes de ninguém. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram irão para o céu juntamente conosco que estivermos vivos. Os primeiros cristãos, eles não consideravam que os mortos iam antes deles, entravam na glória antes deles. Então, essa é uma teologia equivocada dos dias de hoje. A vinda do Senhor garante que ninguém irá antes de ninguém para o céu. Então o texto diz assim, ninguém vai preceder os que morreram. Os que morreram não vão antes e nós não vamos antes dos que morreram. 1 Tessalonicenses 4, agora os versos 16 e 17, diz assim, pois dada a ordem da voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, lê com calma depois, anota aí, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13 até o verso 18, tá bom? Mas olha que interessante esse verso, ele confirma o que foi falado agora, né? Nós subiremos ao céu quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos irão. Se a gente vai até Apocalipse 19, eu gosto muito do que diz Apocalipse 19, diz assim, no grego, no original, que Jesus é representado como um rei vitorioso. E dado a palavra, o comando, um grito de aviso, um grito de guerra, as hostes do céu e o triunfo final de Cristo, dará um fim à morte, a morte vai acabar, a morte não era para ter existido. E juntamente com eles, todos juntos, os mortos, os vivos, formarão um só corpo, daqueles que estarão para sempre com Deus. O consolo da morte não está nada mais, nada menos do que na ressurreição e no reencontro. Então, o consolo da morte, se você quer consolar alguém, confortar o coração de alguém, se você quer ser confortado porque você perdeu alguém, a Bíblia diz essas palavras para você. 1 Tessalonicenses 4, verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Tudo que a gente disse até agora. Se você quer ter esperança, acredite que um dia Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos e vai nos levar para o encontro com aqueles queridos. Pastor, mas eu não tenho certeza da salvação de um familiar meu. Deus é o justo juiz e Ele vai julgar da melhor maneira possível. Não cabe a mim julgar ninguém, você julgar ninguém. Você perdeu alguém? Você sente saudade de alguém? Console-se com essas palavras, com essa promessa bíblica. Um dos últimos versos da Bíblia, Apocalipse 21, verso 4, diz assim, que a morte não mais existirá. Um dia não haverá mais separação, mais lágrimas, mais dor, e não haverá mais morte, porque Jesus virá e acabará com a morte. Essa semana a gente aprendeu muitas coisas importantes aqui. Esse assunto é apenas o início. Eu poderia trazer outras abordagens, mas você pode estudar com a gente, tá? Entre no NT Play, entre no YouTube. Você que fez aqui um contato com a gente, tantas pessoas queridas, aprenda mais sobre esse tema aqui na Escola Bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te conforte na esperança do reencontro, da volta de Jesus
da ressurreição, porque essa é a promessa bíblica. Semana que vem a gente vai falar então sobre a fé no Cristo. E eu espero você, se Deus quiser, ao vivo, segunda-feira, 8h30 da noite. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pelo tema dessa semana e porque a morte não é o fim, existe esperança na Tua volta. E muito obrigado porque tudo está mostrando que o Senhor está voltando muito em breve. E o que nós queremos é estar preparados para o reencontro, para estarmos face a face com o Senhor, para abraçarmos aqueles que perdermos, para ouvirmos a voz da nossa mãe, do nosso filho, para sentirmos o cheiro novamente. Nos dê esse privilégio, essa oportunidade e nos prepare. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.